Fala pessoal, análise de jogo Rio Preto Warriors contra Croco, Curitiba Crocodiles pela semifinal do Brasileiro. Convidado de hoje, coach Alexandre Ribeiro, head coach e coordenador ofensivo do Rio Preto Warriors. A gente vai fazer análise de algumas jogadas, algumas campanhas para touchdown dessas finais de campeonato. Fala, coach. Fala, meu irmão. Tudo beleza? Simbora Tudo lá. beleza? Obrigado pelo convite, Vamos hein? lá. Tamo junto. Podemos começar? Podemos. Simbora. Bom, pessoal, separamos algumas jogadas aqui para vocês, como ele já adiantou, Croco e Galo, né, para a gente fazer uma análise, especialmente do que está acontecendo na jogada no front seven, né? Obviamente a gente vai falar de outras coisas como RPOs, tudo que envolve o jogo corrido, né, ou o jogo aéreo, tá? Primeira jogada que a gente começa falando aqui, pessoal, é é uma jogada de corrida, então a gente está chamando no front seven uma counter com, a gente chama de GH, né? Com o tight end e o guard, certo? E a gente está fazendo um RPO no backside que a gente chama de glance, tá? E a leitura nossa é esse camarada aqui. Então, se ele se aproxima da caixa, né, para parar o jogo corrido, a gente lança essa bola nas costas. Aqui está o nosso americano, Rick, né? Ele faz uma boa leitura ali, do espaço. E o que a gente está lendo aqui é literalmente isso, espaço. A gente sabe que tem um safety alto, né? Esse safety alto ele se compromete, ele desce e vaga essa região aqui no meio do campo, né? Então o Riley acaba encaixando essa bola lá. É interessante, a movimentação do QB, né? A movimentação de pernas dele, ó, ele já sabe que ele vai lançar aquela bola lá, né? Então ele não entra na movimentação de pernas ali de 45 graus com o running back, mas ele já está pronto para lançar mesmo. E aí, pelo que tudo indica, se essa fosse uma corrida, ela seria bem sucedida por si só, né? Porque a gente vê os bloqueios se desenvolvendo bem ali no play side. O Rick acaba fazendo o catch e ganhando aí. É uma big play de aproximadamente 20 jardas. Legal, coach. Ó, pessoal, essa jogada foi a primeira de uma campanha. Pausa aí, coach. Deixa eu te fazer uma pergunta. Foi a primeira de uma campanha que começou na linha de 50 jardas. O placar já estava 17-5. Bola no Rick. E com o Thales do mesmo lado que o Rick, que lá no final a gente vai ver que o Thales que vai marcar o TD, que vai acontecer. O Rick vai para o outro lado. Agora pode ir para outra jogada, coach, para eu te perguntar. Uhum, E aí depois teve essa recepção do Rick. MVP do campeonato aí com destaque. E aí depois ele vai para o outro lado. Você isola uhum. o Thales para tentar encontrar o que você viu na defesa, o que você viu com o nosso ataque, para tipo assim separar os dois e vamos ver o que que a defesa vai preferir defender, né? Uhum. O Rick, essa é uma excelente pergunta, porque o Rick, a gente percebeu que toda vez que ele alinhava como wideout, né, como receiver aberto, o americano deles, número 20 cobria ele em marcação individual, né? Então, para nós, não fazia sentido deixar o Rick isolado contra o que a gente acreditava que fosse o melhor DB deles, e a gente então começou a mover o Rick como slot receiver e colocar ele contra linebackers, né? Ou safeties. Então, o número 20 até viaja com ele. A gente vê que o Rick agora está do outro lado da formação. O número 20 viaja com ele, mas o 20 sempre jogou de corner. Então, o objetivo nosso nesse jogo era o seguinte: identificar se quando o Rick move de lado da formação, ou ele entra em outra posição de slot, por exemplo, se o número 20 acompanharia ele em marcação individual. Porque ele não fez isso nenhuma vez no ano, né? E seria uma troca nova para a gente. Se ele marca o Rick individual aqui, a gente teria um matchup que a gente acredita ser favorável com o Thales ou qualquer um dos nossos outros receivers na ponta, porque outros jogadores que não jogam necessariamente de corner, jogaram de corner na temporada, teriam que marcar os nossos wideouts. Respondi a sua pergunta? Respondeu.
Aí a gente vem para uma corrida com o trabalho do Murilo. Queria que você falasse aqui desse trabalho do Murilo conseguiu vir para dentro da linha, nas costas do center aqui, pegar um bloqueio de linebacker, no linebacker, né, Uhum, no caso. Entrou uma uhum, corrida e aí você você está apresentando uma segunda ameaça, né? Já ameaçou, já ganhou jardas com o Rick, agora uhum, ganhou jardas com o Vini, com o trabalho uhum, da linha ofensiva e o tight end. uhum. E aí vamos lá, vamos agora dar sequência aí, que já apresentou duas armas diferentes. O Rick, E perdão. vai lá, vai lá. O Rick, ele continua sendo uma ameaça aqui. A gente vê ele correndo uma rota out, né? E o objetivo dessa rota out é tirar esse camarada da caixa. Então, esse aqui é o weak linebacker, né? Eles estão jogando com dois safeties altos. Esse aqui é o corner, né? Mas eles estão jogando com dois safeties altos. Isso quer dizer que no lado fraco da defesa, as flats são um ponto fraco, né? Ou são um ponto de conflito. A gente sabe que esse camarada normalmente cobre a flat. Então, quando a gente roda uma out para lá, ele precisa escolher entre marcar o nosso americano no RPO ou preencher a caixa, né? A gente também sabe que quando o Murilo insere aqui no meio da linha, ele cria outros dois gaps. Um é o Jefinho e o outro deveria ser esse linebacker, mas ele está em conflito, ele está tentando cobrir a flat. Você vê que ele está recuando numa jogada de corrida. Então, assim, o Rick, mesmo não encostando na bola, ele continua sendo uma arma a nosso favor, né? O que a gente vê Uhum. nessa jogada aqui, que o nosso tight end, né, quando ele insere, ele faz a leitura muito bem, porque o linebacker, o Mike, vê que o gap entra, ele dispara no gap rápido, ele preenche o gap rápido, como tem que ser mesmo, mas eu acho que ele não esperava esse kick out, né? Acabou virando quase que uma trap play aqui, e o running back, nosso running back acabou correndo reto, literalmente, aí, intocado por aproximadamente 12 jardas. Perfeito. Depois dessa jogada, teve mais uma corrida que não está no vídeo, mas foi um ganho de uma ou duas jardas. Mas dessas jogadas a formação se manteve. Eu acho, me Uhum, chamou a atenção que a formação se manteve, mas a jogada vai mudar. Então, meio que você criou uma tendência, deu ali jogada para agredir no final num passe aí do Rick. A leitura do uhum. Rick, assim, sempre muito rápida também, Uhum, entre corrida e o passe, tomada de decisão dele é muito especial. Então ele consegue achar esse passe na última jogada da campanha, ele encontra esse passe e já tinha criado uma tendência, ou com o Rick lá, ou uma tendência de corrida com o bloqueio do Tyrande, que tinha acontecido na jogada anterior. E aí o passe no Thales vem com essa leitura do Rick. E Riley. assim, do Riley. E vou chamar de Cooper, senão eu misturo. Aham. Do Cooper. Aí você criou uma tendência, e eu acredito aqui, coach, você me confirma, depois você me corrige tudo. O safety alto deles, ele olha para a corrida, porque a corrida já aconteceu, a formação é a mesma, a movimentação da linha ofensiva praticamente é a mesma também. E esse safety, quer ver, ó, o 27 deles, tenta Uhum, mostrar ele para mim. Esse safety, ele dá um passo antes da decisão de passe, ele dá um passo para frente para vir aqui para a corrida, o que uhum. favorece o Thales nesse confronto individual contra a secundária, contra o corner ali. Queria saber a sua visão, se você criou realmente essa tendência, se você acredita que criou essa tendência neles para encontrar esse espaço. Sim, além de tudo isso que você falou, né, que tá precisamente certo, a gente reparou que quando a gente trazia o Tyrande pro lado pro lado fraco, né, que a gente tá com ele no lado curto do campo, a bola tá no meio, né, mas quando tá no meio, você pode escolher se esse lado é o largo ou curto, dá no mesmo pra gente. Mas a gente identificou no vídeo
que eles traziam os linebackers ou os nickels, né, para perto da caixa. Isso cria muito espaço aqui, ó. Então, quanto o Dragons eles fizeram isso, né, e logo cedo nessa partida a gente queria descobrir se eles fariam isso também. Eles fizeram. Então, no quarto quarto, o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que explorar o espaço que a gente já tinha visto. A gente não queria explorar isso durante todo o jogo, afinal de contas, eles são um time que sabe ajustar. O coach Fernando Alves faz um bom trabalho com isso, né? Mas a gente sabia que em red zone isso seria uma arma para a gente, que é exatamente onde a gente está agora. A gente está dentro da linha de 15. Então a gente sobrecarrega o lado curto do campo, deixa o Thales isolado no lado grande. Uma coisa legal aqui é que poucas vezes no ano a gente rodou o que a gente chama de flop read, né? Ou flop RPOs, flop RPOs. Né? Normalmente os nossos RPOs eles são para o lado do running back, né? Então o Riley tá lendo aquele lado que seria algum RPO do Rick, assim, né? Primeira jogada que a gente viu. Nessa jogada a gente está fazendo flop read, ou seja, uma visão, uma leitura invertida. A gente pode entregar a bola no jogo corrido, mas o Riley tá lendo o play side da jogada ao invés do backside. Então repara como que ele abaixa a bola para o running back, mas a movimentação de pés dele, ó, ele recua ganhando distância para soltar o passe, né? E igual eu comentei, o passe ele vai do lado oposto ao running back. Então, ao invés dele lançar aqui, ele está lançando aqui. Essa é uma Uhum. leitura muito difícil. Esse é um passe muito difícil de encaixar. Até porque, se a janela não estiver lá, ele precisa entregar no jogo corrido, né? Aqui na OL a gente vê os bloqueios acontecendo, certo? São bons bloqueios. Acho que essa corrida seria bem sucedida por esse desenvolver aqui, né, dos bloqueios. E essa movimentação do safety que você citou, né, é causada pela flop read, pela leitura invertida. Afinal de contas, o QB está com o tronco virado para lá, mas está com os olhos virados para cá. Isso para o safety é um grande indicativo de que a corrida pode acontecer, né? Aqui junto com o que você já tinha falado, que é a tendência que a gente construiu aí ao longo da partida, né? Foi difícil encaixar muitos RPOs contra o Croco, então a gente voltou com essa leitura invertida aí para ver se a gente teria uma chance, e ela se pagou, né? Se mostrou válida aí é, na red zone. Perfeito. E tem a qualidade do Cooper é gigantesca. Aí você me corrige também num detalhe que eu prestei atenção, de como ele está sempre com espaço para lançar, né? É lógico que é Uhum, um trabalho da linha ofensiva, de dar tempo, mas essa movimentação de pé para ele conseguir posicionar é, os olhos, né? Conseguir uhum, posicionar para onde ele vai olhar, a primeira leitura dele ou a segunda. Ele está sempre livre para dar o passe. Assim, é raro a gente ver ele pressionado ou ele sair do pocket uhum. para tentar achar um passe como improviso. Então Justo. fica 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 essa menção aí pro jogo que ele faz acontecer e valoriza o L, né? Porque se ele sai do pocket a todo momento por causa de uma ameaça, só cansa os meninos, né? Exato. É isso Então, aí. então, e o Thales aí com o TD. E o Thales aí é uma grande consequência do trabalho de todo mundo, né? É surreal. Que ele conseguiu fazer 16 touchdowns na temporada, mas assim, coletivo absurdo. Um coletivo que acha espaço para ele conduzir essa bola até a linha de touchdown. Com certeza. Análise de jogo, campanha de touchdown contra o Croco, contra o Galo. Agora a gente já está na final, pessoal. A gente vai para a final. Essa é a primeira campanha de ataque do Valers. Bola na mão do dedão ali do center. E vai lá, coach. Fala aí pra gente o que você viu nessa jogada. Tem um detalhe também para pontuar, Uhum, mas é a campanha que vai ser finalizada. Começou com o El aqui, vai ser finalizada com o TD do El lá. Eu queria que você uhum. falasse sobre. Certo. Bom, a gente logo no início da partida, eu gostaria de saber algumas coisas. A gente queria identificar aonde a secundária do Galo ia jogar. Porque a gente viu Vilela jogando na posição de strong safety, a gente viu é, o De Luca jogando na posição de strong safety. Então, a primeira coisa que a gente precisava identificar era
onde os DBs deles iam jogar, né? A gente viu o De Luca jogando alto, certo? A gente viu o americano jogando no fundo, mas jogando no lado forte, jogando no lado fraco. Então a gente precisava identificar quem que era quem. Porque cada um desses jogadores pra gente, ele tem uma característica diferente, né? Então, por exemplo, a gente sabe que o De Luca tem uma característica diferente de jogar a técnica do que o Vilela. Um é mais agressivo e reativo do que o outro. E isso para a gente era importante. Dependendo da agressividade do camarada, a gente sabe se consegue encaixar RPOs lá ou não, por exemplo, né? A gente também precisava saber quem estava cobrindo quem. E, bom, obviamente saber tudo isso em informações diferentes. Então, sem mais delongas, a gente entra com a formação Dulce, com o Tyrande anexado na caixa, né? O H-back anexado na caixa, para ver qual a configuração que eles iam jogar. Pelo nosso scout, a gente já tinha uma ideia que eles jogariam com cover 3 no fundo, né? A gente chama de 3 deep, 5 under, e com 5 caras aqui embaixo, né? Então, e eles mostraram isso. Então, sem nenhum tipo de RPO, a gente queria ver se a gente conseguiria correr a bola logo no primeiro drive. Então, ninguém tem nenhum tipo de RPO anexado aqui. É, a gente queria realmente ver de fato ali se os nossos bloqueios na linha ofensiva eles seriam bem sucedidos, né? A gente vê a nossa OL conseguindo um bom push aqui no Stutz, aqui no outro DT, no número 90, se não me engano, né? A gente consegue um bom push, mas a gente não tinha números na caixa para correr essa bola. Então o Vilela desce desbloqueado, certo? E o El é responsável por fazer ele errar. E o El faz isso muito bem. Então, se você analisar taticamente aqui, o ataque não tem número para correr essa bola sem RPO, certo? A gente não queria chamar RPO ou passes logo na primeira jogada, para a gente realmente sentir se a gente conseguiria mover essa bola, né? E o El faz ele errar e consegue aí praticamente o first down. Ah, legal. Coach, dois pontos individuais que eu quero tocar aqui que você mencionou, mas daí eu vou falar coisas que eu tinha anotado para te trazer. O El o El como running back, né? Até a próxima jogada ele vai correr. E eu fiz questão de deixar no vídeo que ele vai correr 2 jardas. E muitas das vezes eu vejo ele se sacrifica em momentos, ele se sacrifica em várias campanhas do Vikings para te dar leitura. Ó, a gente Uhum, precisa analisar a defesa, a gente precisa analisar o comportamento. Well, corre. uhum, E aí ele acaba tendo corridas de essa corrida mesmo, ó. Ele vai ter uhum, uma corrida para 1 ou 2 jardas, mas que é fundamental para a leitura, para a consequência da jogada que vai terminar no touchdown. justo. E o outro ponto é o matchup, que muito legal de se acompanhar aqui, do Augusto e o Stutz. Que Na na jogada outra, anterior? na jogada anterior, volta, por favor. Uhum, Que mesmo com o Vilela entra lá e falha com o tackle, ok, mas o Augusto consegue trazer esse DL para dentro aqui, abrindo um espaço também pro El. Até justo, visualizar o Vilela e projetar a finta. Então ele justo. consegue empurrar o Stutz aqui lá para dentro, no miolo lá. Uhum. E também é um matchup que me chamou a atenção e de dois grandes jogadores. E eu acho que, para complementar isso que você falou, que eu concordo, a gente vê o Murilo inserindo ali no número 5, né? O H-back inserindo no Mike, assim como na jogada anterior que a gente viu contra o Croco, né? Aqui é um bom bloqueio, segura o Mike 5 jardas para trás. A gente vê Uhum, também o nosso double team movendo o nose e chegando até o Ryan, que é o backside linebacker, né? uhum, Então, assim, é, a OL, né? O front seven fez o que devia que fazer, fez o que tinha que fazer. uhum. Igual eu comentei, não foi um play call bom, mas o matchup do El ali com o Vilela foi um bom matchup pra gente. O El literalmente consertou uma falha grave de chamada ali minha, inclusive. Top. Mas a OL Vamos lá. conseguiu fazer o que conseguia fazer. Aham, perfeito. Essa jogada é a corrida, né? Isso. Essa jogada corrida, Aham, o duas legal de jardas.
Uhum, Isso. O legal de destacar aqui é que a gente tá em outra formação, então a gente entra em trips. Eu já imaginava que em trips eles iam jogar com dois safeties altos. Isso é importante a gente identificar, porque eu sei que no backside aqui eu vou ter espaço para fazer alguma coisa, já que o outro camarada tá jogando alto, muito provavelmente para roubar para o lado da trips, tá? Aqui também a gente vai correr essa bola, a gente quer um RPO anexado. Esse RPO era Bubble com Glance para ver a reação do níquel, tá? A gente descobriu que se a gente roda a Bubble, o níquel expandia e abria a Glance do número 3. Quem não abria a Glance do número 3 era o Ryan. E ele fez isso o jogo inteiro, ó. Ele estava o jogo inteiro preocupado com RPOs, o que foi uma decisão muito possivelmente tática pela defesa. Então ele tá lá para tirar essa leitura do passe do Riley, né, do nosso quarterback, e o que deveria ser um ponto positivo para a gente correr a bola, a gente não consegue correr essa bola. A gente vê que o DE dele saiu bem do bloqueio pelo topo aqui e parou essa bola na linha de scrimmage. Né? Também não conseguimos bloquear o middle linebacker com o nosso puller, tá? Então acabou tendo uma corrida curtinha aí, uhum, por causa desse talento individual mesmo. perfeito, coach. Fiz questão de deixar essa jogada mesmo não sendo uma jogada de impacto, exatamente por conta dessa construção da campanha, sabe? Uhum. Bom, aqui a gente entra em doubles, né? Doubles a gente já imaginava que eles iam alinhar naquilo que eu já tinha comentado, que era um safety alto, certo? E quatro linebackers embaixo, né? E o legal dessa jogada aqui, você quer falar algo sobre ela antes dela rolar ou Pode posso continuar, seguir? coach. Aham, pode Tá. seguir. E aí meu objetivo era saber, bom, na primeira jogada eu tinha chamado o H-back próximo da caixa, anexado. Eu queria saber se eu alinhasse em doubles e trouxesse o H-back para perto da caixa, se eles iam mostrar a mesma configuração de defesa. Normalmente, a configuração é a mesma, mas se ela for diferente, toda vez que eu quiser anexar o tight end, eu vou começar em doubles, anexar o tight end para ver o que que eles mostram, né? Essa chamada é bastante interessante, porque logo que eles entram em doubles e o Tyrande anexa na caixa, você vai ver que todo ataque olha para mim, ó, certo? Isso chama Uhum, check with me. Então checa comigo a jogada. Eu sabia que se por vídeo, se esse camarada descesse, esse camarada aqui poderia roubar para um dos lados. E ele rouba para o lado de onde o Rick tá. Se eles estão jogando com safety alto e esse camarada tá roubando para lá, eu sei que eu tenho espaço no fundo aqui. E é exatamente a jogada que eu chamo a seguir. Eu volto o Murilo, eu abro ele de novo. Eu quero esse cara roubando para lá e eu quero explorar esse topo aqui, esse espaço. Então a gente volta exatamente com isso, ó. É uma progressão de out e go, porque eu sabia que esse corner na ilha contra o Thales não teria ajuda no topo. Então esse matchup aqui, sem dois safeties altos, eu gostava dessa possibilidade. A gente chama uma rota out aqui para segurar esse safety embaixo e a gente sabe que a gente tem o one-on-one aqui. uhum. Perfeito, coach. Tudo que eu anotei, você falou. Perfeito. Nossa Senhora, surreal. Para te perguntar, e você já matou todas as questões. Exatamente esse ponto da movimentação do Murilo para entender o comportamento do Chamone, do zero, número zero. Uhum, A atenção que o Rick chama lá em cima e o De Luca tá cobrindo, tá fazendo uma cobertura junto com aqui no Rick, ele prefere uhum, isso, né? E deixa o Thales aqui isolado contra o corner para um duelo que também eu também tava ansioso para ver esse duelo, dois atletas excelentes aí, o Juan aqui, o Thales aqui. E mais uma vez, né? Assim como foi no Croco, toda uma construção para uma construção e o Thales no fundo. uhum, Isso é muito coletivo, né? Tem o número, uhum. tem as estatísticas lá para o Thales,
mas é um trabalho coletivo absurdo. É, do ataque do Vailers, do seu trabalho aí. É muito, é muito completo, sabe? Tem todos os detalhes, tem detalhes aqui no Rick, a atenção que ele chama, detalhe no Murilo, e esse ponto que você trouxe do check review, isso eu não tinha notado, eu não tinha observado, adiciona um conteúdo absurdo para essa jogada, que foi a jogada, a campanha, né? Para essa campanha de touchdown do Uhum. Vailers e recepção lá no fundo do campo com o Thales. Surreal. É interessante falar, além disso, né, que quando a gente chama esse checa comigo, né, esse check with me, é importante que você saiba o que você vai chamar enquanto play caller e o que você quer olhar. Então, porque isso demora a desenvolver. Com 40 segundos no relógio, às vezes você tem 25, às vezes Uhum, tem que garantir que não são 25 segundos no relógio, porque você não vai ter tempo, tem que ser um relógio de 40 segundos, e você tem que saber o que vai olhar. Porque se você ficar demorando a entender ou não souber o que olhar, você come o tempo, às vezes faz até uma chamada errada no desespero, né? Então, uhum, acho que foi um bom, igual você falou aí, um bom futebol coletivo. Infelizmente, a lesão do Juanzinho ali, é verdade. melhoras para ele. Uhum. E aí a bola já está na linha de 8 ali, mais ou menos, Uhum, para touchdown. Mais uma corrida duel. Deixei essa uhum, também para mostrar que todo momento que alguém precisa levar uma pancada para ver qual vai ser a parada, o El tá lá. E isso uhum. é muito legal da parte dele. Que Justo. eu vi os números da temporada, assim, de todos os atletas. Levantado pelo mapa, o mapa disponibiliza isso, eu fui ver os números de todos os atletas no final da temporada. Uhum, E o número de jardas ganhas pelo El, opa, só um minutinho. O número de jardas ganha pelo El, em números, não é tão chamativo, mas quando a gente para analisar o vídeo e ver o impacto, é bem grande o impacto dele na parte coletiva do Valers. uhum. Aí pode passar, coach, para a próxima. Posso falar sobre essa jogada? Essa também? Manda bala. Ai, ixi, tem muita coisa para ver aqui. Aham. Eu falei, né, que você analisa com essas jogadinhas de 2 jardas aí, a gente só tá enganando vocês. Mas aqui a gente queria ver o seguinte, ó, o Murilo volta nessa formação anexada e a gente sabia que os dois ends deles, tanto o Studs quanto o Cotó, eles faziam spill muito bem. Então, spill é destruir os pullers por dentro, né? Então, eu queria ver o seguinte, a técnica do Murilo aqui, ele tá jogando o que a gente chama de arc block, certo? Então, ele vai bloquear o próximo nível e deixar ele desbloqueado, mas antes dele ir para o próximo nível, ele mostra as mãos para o Stutz. Então, o estímulo do Stutz é que o Tyrande vai me bloquear. E eu queria ver se esse estímulo faria ele sofrer esse kick-out que ele sofre, ó. Certo? Uhum, Porque sem esse estímulo, eu sabia que ele ia simplesmente jogar spill aqui, ou down, ou crash hard, né, que a gente fala. E isso funcionou. Olha a paciência do El. Ele pega a bola, ele espera o bloqueio se desenvolver e ele faz o que a gente chama de ABC read, né? Que é ler gap A para B para C, né? Mantendo sempre a relação com o ombro interno do puller, certo? Para ganhar essas jardas aí que parecem poucas jardas, mas quando a defesa está condensada dentro da red zone, certo? Eles normalmente têm números favoráveis. Então, tudo que a gente fez foi deixar um safety contra o nosso running back no one-on-one, que a gente de fato não consegue bloquear esse camarada, e a gente foi bem sucedido nisso. No backside, a gente faz o controle do Cotó, então a gente está lendo ele, né? A gente falou bastante antes do jogo para o Riley carregar esse fake, né? E a gente vê o Cotó comprando isso, né? Ele não está fazendo crash, ele está seguindo o QB, tá? Então isso foi algo que a gente falou muito antes do jogo do Galo aí com esses ends deles. uhum. Eu falei do Augusto contra o Stutz, do outro lado também Cirilo contra Cotó, foi alto nível também, parabéns os dois atletas aí. Justo. É, e aí já tá
Touchdown, Essa, né? essa é a jogada do touchdown, aham. Aham, perfeito. Pode falar, coach. O que que você viu aí nessa jogada? Qual a sua É, leitura? aqui vamos começar pelo backside, então o Cotó mais uma vez tentando tirar um pedaço do Riley ali, certo? Nesse play action. Isso muito provavelmente foi algo que eles falaram no estudo de jogo, certo? A gente chama isso aí de mesh charge, né? Que é quando você ataca a troca da bola e não dá chance para o QB fazer leitura, certo? Então o Riley ali tem que se proteger. A gente vê que o Stutz, diferente da jogada anterior, ele já sacou o que o nosso Tyrant estava fazendo. A gente voltou com a mesma jogada, deixando ele passar. Então ele faz aquele crash hard que a gente já tinha falado. A gente consegue fazer o kick out nele, certo? Mas o meio congestiona, o El acaba dando a volta por fora, ele não foi tão paciente quanto na outra jogada, mas também a gente não tem ângulo para julgar se foi a decisão correta ou não. Então ele corre por fora, né? O Murilo aqui faz o arco e acaba colocando as mãos no Vilela, e o El, né, faz um stiff arm bonito aqui, mais uma vez forçando o erro do Vilela, né, no perímetro. A gente viu no vídeo que o Vilela jogou aqui, né? Então a gente sabia que o ângulo de perseguição dele às vezes não é o mais favorável, e a gente tentou explorar isso, né? E o Well aí, cara, assim, atleta sendo atleta, né? Esse mergulho Aham. lindo pro Pylon, jogada sensacional, Olha o coach primeiro andando lá, driver. dedo pra É. cima. E ali a Aí, gente tava indo para um ponto. uhum. Aí, coach, a parte de análise assim a fundo, acho que a gente chegou no final. Deixei essa última jogadinha no final, para a gente falar sobre a linha ofensiva do Valers. A gente mencionou ela falando sobre as jogadas, mas queria dar um foco para o trabalho que é feito na linha ofensiva com essa jogada, com mais uma recepção, mais um passe do Cooper, porque é uma linha muito sólida, sabe? É muito sólida há muito tempo. Eu não consigo ver uma linha com os mesmos atletas desde 2018, 2019 praticamente. Dedão, Liso, o Henrique agora que faz transição de DL e OL, o Rafão que Uhum. fez parte, o Augusto que se adaptou Acabou se completamente, lesionando, né, o Rafão? o Augusto completamente adaptado também e o Cirilo do outro lado. Então, assim, é Uhum. uma base, eu acho que desde a sua chegada ao Valers, é a base de linha ofensiva que você trabalha. Então, Uhum. queria que você tipo, falasse sobre eles, sobre o respaldo ele dá para vocês, né? Porque troca elenco, troca jogador, mas a base, a estrutura tá lá há Uhum. muito tempo. Então, é só esse ponto aí que eu queria deixar para você. É, acho que você definiu bem, né? A linha ofensiva tem pilares sólidos há muito tempo aqui no Vale. A gente dá bastante ênfase para a linha ofensiva. Eles particularmente são bem dominantes. Achei que a DL do Galo nesse jogo conseguiu equiparar a nossa habilidade no front seven. Foi difícil correr a bola contra eles, bem difícil. Eles têm bastante talento. É, acho que essa jogada aí demonstra. Eu não sei se você reparou, mas essa jogada é exatamente igual à primeira jogada contra o Croco. Aham, A sim, primeira jogada não, o TD do Thales, né? Exatamente a sim. mesma coisa. A mesma coisa que o safety do Croco faz lá, de dar um passo, aqui fica um pouco mais nítido, que o Vilela Uhum, dá um passo para dentro do box, isso. né? E o Thales ganha aqui as costas dele. Exatamente. Esse é o RPO que a gente queria. Mais uma, assim, obviamente não é a mesma formação, mas o conceito é o mesmo, né? De deixar um receiver isolado, né? Contra um camarada em conflito no lado largo do campo. Então, contra o Croco no TD era uma tray para o bounty, e aqui a gente está jogando uma dulce, certo? Mas esse espaço ele é o mesmo, né? Importante ressaltar que o trabalho da linha ofensiva ele é muito bem feito ali, né? Eu acho que se o Cirilo ali sustentasse esse bloqueio por mais tempo, é difícil saber, né, como seria sem a entrega da bola. Teria sido uma corrida possivelmente positiva também, né? E acho que é isso que você falou. A nossa linha ofensiva
é um pilar do nosso ataque, né? A gente só faz o que faz porque a nossa linha ofensiva consegue administrar bem o jogo. Nesse jogo em particular, a gente não conseguiu correr bem a bola, mas se você olhar todas as situações de passe, a gente não cedeu pressão para a DL, né? Então, Uhum. isso é muito positivo. Quando você tem uma linha que consegue deixar o seu QB confortável no pocket, isso é muito bom. Então, é isso, um salve pros rapazes aí, pros nossos rapazinhos da linha ofensiva. Eles sabem o quanto que eu amo eles e obrigado a você, Caio, por essa oportunidade, cara, de falar dos meninos. Ah, tamo junto. Deixa rodar a última tela aí que eu preparei. Claro. Finalzinho. Quer ver, ó? Parabéns, obrigado e parabéns pela tríplice coroa. Show de Os bola. três Obrigado a campeonatos aí você. dessa temporada. Tamo junto, coach. Muito obrigado pela disponibilidade de tempo aí. Eu acho que valeu muito a pena, ficou bem legal. Um prazer estrear o quadro aí com você. Valeu, prazer é meu. Um abraço, irmão.